Pau que nasce torto, morre torto. Eu sou assim e nada vai me mudar. Isso é desestruturar, entendeu? É pegar a pessoa, tirar essa crença, mas não é só uma crença, essa massa, isso são os tratamentos. Esta massa e ajudar ela a enxergar. Então, são dois momentos. É o ajudar a enxergar e trabalhar nas massas. Se eu só trabalhar nas massas, ajuda? Muito. Mas ela vai continuar criando Uhum. esta ilusão, volta, e aí daqui a pouco ela fica ruim de novo. Então, me conta, você tem fome de quê? Então, na verdade, já tem uns 3 anos, não é muito, né, que eu venho tendo esse ganho de consciência sobre todas essas coisas do universo, né, que a gente Uhum. aborda. E, assim, uma coisa que eu tenho certeza, tô um pouco nervoso. Você tem como apoiar o celular em algum lugar? Sim, sim. Porque eu tá cortando seu rosto e aí fica ruim. Deixa- Às vezes Você eu consegue esqueço me disso, aí ouvir? depois eu tomo bronca. O Rodrigo falou, poxa, não dava nem. Rodrigo é meu marido. Não dava nem pra ver o rosto da pessoa. Tá ótimo, ficou ótimo assim. Conseguindo me ouvir direito, assim? Tá perfeito. Então, Andresa, aí, uma das coisas que agora, hoje, eu tenho total certeza é que eu quero fazer o humanoterapeuta e iniciar nessa próxima turma, né? Tá. E aí eu tenho me programado para isso, né, para conseguir entrar nessa turma. E eu já tenho algumas coisas que, por exemplo, tem situações também que acontecem próximas a mim que eu sei que com o nível de informação e consciência que eu tenho, eu posso conseguir ajudar a pessoa, né? Que às vezes está presa ali naquele padrão onde ela não consegue mesmo pensar num nível mais acima, tá presa na dor, né? Sim. E aí eu fico preso nessa situação, porque assim, às vezes eu posso levar consciência para essa pessoa, só que ela não chegou até mim e não me pediu, né? E eu sei que a gente não pode ficar também assim se metendo na vida de outras pessoas, né? Sem que elas peçam, mas assim, eu posso fazer, por exemplo, começar um material online, algumas dicas assim, para, né, começar, porque ninguém sabe muito bem de tudo isso que eu venho estudando, e seria uma chance também de eu mostrar para as pessoas, né, que eu acredito nessas coisas e que eu tenho, não que eu tenho, mas que eu sei dessas ferramentas que podem, né, você entendeu? E Entendi. aí assim, eu fico achando que assim, algumas pessoas me dizem, amigo meu mais próximo, ah, mas você poderia, né, conversar com tal pessoa e tal. Eu falo assim, mano, eu só posso conseguir trabalhar com isso depois que eu fazer o manoterapeuta e eu não vou ter mais essa vergonha de falar sobre isso, porque eu vou ter segurança em cima desse material, entendeu? Tá. Porque até então, tudo que eu sei não é de um material completo como o seu, é de uma fonte aqui, outra fonte ali. E aí Sim. eu não acho que isso seja uma base tão segura, né, para eu me apoiar, talvez. Porque se a pessoa perguntar, de onde você sabe tudo isso? Eu posso falar que eu fiz um curso de formação de terapeuta com vocês e tal. Entendeu? Não é uma coisa que eu tirei assim do nada, sabe? Da internet Tá. em si. Na verdade, é assim, ó, Iago. Na verdade, tudo o que você aprendeu, ele é válido. Porque se ele faz sentido para você, no seu coração, sentir, né? Sentimento, é uma mente que sente, ele vai te acompanhar. Algumas coisas você vai superar, no sentido de que não porque elas são ruins. Você vai pensar, depois você vai, nossa, eu pensava assim, agora eu já entendi outras coisas que já não são exatamente assim. Então, você não, nada vai ser perdido de jeito nenhum. Vai ser tudo sempre ampliado, expandido. A questão é que o que a radiestesia e o manoterapeuta trazem? Uma ferramenta para ajudar a trabalhar o campo energético. Então, o manoterapeuta não é terapêutica, Hum, né? Como um psicólogo faz. Esse não é o objetivo. Então, por isso a gente tem também o curso de psicanálise e espiritualidade. Então, isso tudo é aliado, formando um grande terapeuta com ferramentas para trabalhar no campo energético, desfazendo esses bloqueios, não é necessariamente desfazendo, é, a- é ajustando esses bloqueios para liberar o fluxo energético. E aí é energético, tá? sim, E a pessoa ganhando consciência sobre o processo. O que você está me dizendo é que você tem bastante consciência para ajudar ela a pensar. O sim, que está te faltando é uma ferramenta para trabalhar no campo energético. Entende que são sim, coisas diferentes? sim.
tá? Você tem um pensamento mais estruturado ou menos estruturado. Por que que eu tô falando isso? Porque quando a pessoa estrutura tudo demais, normalmente as pessoas que buscam terapia alternativa, elas vêm com a mente travada, tão estruturada que ela não consegue ver fora dali. Entende o que eu Uhum. quero? Ó, eu Sim. sou isso, eu sou assim, eu sou isso, eu já fiz um curso disso e eu sei que eu sou isso, isso e isso. Aí ela ficou presa naquilo que ela é, isso, isso e isso. E nós não somos só isso, isso e isso, nós somos tudo. Então ela vem tão estruturada que eu preciso desestruturar. Essa palavra vai ficar ruim. Peraí. A Entendi. pessoa vai ficar em dor. Eu preciso quebrar essa crença do que ela está acreditando que ela é. Ó, se alguém perguntar assim, ai, o que que você faz? A gente pergunta para as pessoas. Aí elas falam assim, ó, eu sou, meu nome é Igor, tô aqui só colocando para não ficar, né? Estamos hoje conversando. Meu nome é Igor, eu sou engenheiro e eu tenho pós-graduação. Falei, não, não, não perguntei, eu perguntei, não perguntei Uhum. qual é a sua profissão, eu perguntei quem você é, né? Quem você é? Ó, você não é Igor. Igor foi só um nome e um número no seu RG para ser diferenciado, né? Você não é engenheiro, não é o seu caso, mas eu estou aqui só supondo, né? Você usa esta ferramenta para fazer alguma coisa. Do mesmo jeito que você fez engenharia, você podia ser ator, você podia fazer qualquer coisa para gerar um movimento. Entende que as pessoas, o ser não tem nada a ver com engenharia, com advocacia, com entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, quando eu falo em desestruturar, é fazer a pessoa perceber quem ela é em essência. Engenharia é só uma maneira que você achou de se manifestar no mundo. Que E muitas a vezes a pessoa maioria. não é nem feliz, né, fazendo. Aí é que tá. Aí é que tá. Isso que eu tô falando que é o tirar ela. Então, assim, por exemplo, eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Eu sou assim e nada vai me mudar. Isso é desestruturar, entendeu? É pegar a pessoa, tirar essa crença mas não é só uma crença, essa massa, isso são os tratamentos. Esta massa e ajudar ela a enxergar. Então, são dois momentos: é o ajudar a enxergar e trabalhar nas massas. Se eu só trabalhar nas massas, ajuda? Muito, mas ela vai continuar criando Uhum. esta ilusão, volta, e aí daqui a pouco ela fica ruim de novo. Tem que voltar para Exatamente. tratamento, né? Tecnicamente, eu trabalho de terapeuta. Cada uma pessoa. Quando ela começa a ganhar consciência, ela passa a não criar mais. Agora, ou criar a liberdade. Porque quando eu crio a ilusão, eu crio a prisão. Sim. Quando eu descrio a ilusão, eu crio a liberdade. Só que a liberdade implica em responsabilidade de assumir as minhas escolhas, né? Ainda que viver só a experiência. É, quando a pessoa só entende, mas não trabalha os campos energéticos, ela entra em dor e frustração, porque ela quer fazer diferente, ela já entendeu, mas ela não consegue. Porque isso que ela Meu veio caso. criando há 30, 40 anos é uma massa, tá ali. É uma Exatamente. massa. Tu precisa tratar, precisa trabalhar as massas. Eu tenho um monte de humanoterapeuta que fizeram os cursos com a gente. E aí ele começa assim, ai, André, expliquei tudo, tem um monte de técnica, mesmo a radiestesia é uma técnica sensacional, gente, sensacional. Assiste o workshop, se você não assistiu aqui, quem tá, é muito legal. A ferramenta mesmo, a radiestesia. Ela só não fala de vidas passadas, nem de mundo espiritual, é para tratamento de campo eletromagnético, de fluxo dos meridianos da própria Terra, do meu meridiano junto com o meridiano da Terra, né, equilibrando dentro dos polos magnéticos. Ok. É, aí eu falo assim, ela entendeu, mas a minha vida em tal área não tá andando, ou a profissional não tá andando, ou não sei o que. Ah, tá. E você tá fazendo a mesa todo dia? Não, todo dia não. E por que não? Não, então, porque eu já entendi. Eu digo, tá, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tá fazendo trabalho energético? Ou ela tá?
Aí passa um tempo, a gente vai se acostumando só a pensar. Aí fala assim, e por que que você não põe isso na mesa? Por que que você não coloca isso, não faz um tratamento? Não entra em tratamento para esse processo, para essa dor? Você fez isso? Não. Falei, então por que não usa? É o que eu tô falando. Não adianta ficar só aqui. É uma É, meu ferramenta. Se você não usar a ferramenta, olha, eu tenho um martelo incrível. Meu martelo é sensacional. Eu tenho um martelo espetacular. Comprei o melhor martelo do planeta. Um martelo não martela sozinho. Precisa de energia, de movimento. Eu quero quebrar a parede. Eu tenho um martelo sensacional. O martelo não vai sozinho quebrar a parede. Ou você vai ter que pagar para alguém quebrar a parede, então você vai ter que pôr o valor. Esse valor você vai ter que tirar de outro lugar, que é onde você emprega o seu valor e recebe por ele. Ou você vai ter que pegar a sua energia, e dar um fazer, né? comando, quero, não quero mais a parede. Aí eu dou um comando para mim mesmo, vou pegar o martelo, consciência, consciência, fui para a matéria, matéria, peguei o martelo, pus energia. E agora vou martelar com energia. Então a consciência que muda a energia, que muda a matéria. Matéria não muda a Incrível. matéria, o martelo não bate sozinho na parede. Ai, mas é um martelo automático. Precisa pôr na tomada, na bateria. Precisa de energia. Alguém precisa pagar a conta de luz. É o valor. Para pagar a conta de luz, você tem que trabalhar em lugar, algum lugar, pondo a sua energia, pondo o seu valor para receber, para pagar a conta. Entendeu o que eu quero falar? É mais simples do que parece, mas criou-se uma ilusão. E aí, sabe o que isso vai acontecer? Vai destruir. De novo, nós vamos para a fogueira. Se a gente ficar com essa balela, nós vamos ser queimados na fogueira de novo. E espiritualmente, a guerra energética é essa. A Inclusive, briga espiritual é essa. você acabou já sanando uma questão que eu ia trazer dentro disso também, que é de eu ter muita consciência às vezes das coisas e não conseguir mudar de fato na realidade aqui, entendeu? Porque eu penso e reflito, vou fundo em mim, consigo trazer as respostas, consigo cair todas as fichas, mas eu não faço nada para limpar, assim, não faço uma meditação, não faço nada, entendeu? E aí Então, fico esperando que só por essa consciência as coisas mudem por si só e não é assim, né? Você acabou de falar não, isso. não é, não é. É isso. Então, assim, as pessoas muito energéticas e espirituais, a gente tende a ficar, a gente, tô falando porque eu sou a mesma coisa, tá? A minha tendência é ficar no mundo espiritual, Uhum. né? Até é prazeroso para mim, né? Mas a gente precisa achar um jeito de trazer isso para a Terra, para manifestar, porque senão eu começo a entrar em dor. Aquilo tudo que é uma coisa boa vira um peso, vira uma dor em mim. Porque eu fico na minha ilusão acreditando que isso vai se resolver por si só. E não vai. Por isso nós nascemos. Senão não precisava da gente. Deus vinha aqui e resolvia tudo. Para que ele É, botou então, nós aqui? As e a criaturas gente dele também para fica resolver. Oi? a gente já também fica na ilusão de que as pessoas têm que cair em si e se ajustar ao nosso novo padrão, sei lá, entendeu? É. Porque É, a a gente gente não entra pensa, nessa. tipo assim, né? A minha reação é o que vai, de fato, conduzir aquilo. Eu não tenho que achar que o outro tem que mudar porque agora eu sei que ele ou eu tô Não, errado, sei ó, lá. tem uma coisa. Não, tá certo. A gente entra nessa ilusão que isso é vaidade. E eu não tô me tirando dessa, tá, gente? É que eu vou me percebendo todos os dias e aí eu vou, Andresa, volta pra terra. Você é só uma pessoa que tá lavando louça. Se liga. De verdade, se a gente não fizer esse trabalho, depois isso fica mais natural, tá? Mas se não, eu tô lá de novo acreditando que minha mãe tá me abandonando, do que eu contei lá no começo, tá? De novo, eu vivo assim, porque eu sou a abandonada. Por que que eu sou? Ninguém nunca me abandonou. Olha, olha, louca. Mas isso é o que eu trago, né? E como eu trago, não é um problema que vai se resolver, é um amadurecimento, é uma evolução de que não importa quem me abandone, a única pessoa que não pode me abandonar sou eu. Este é o aprendizado, entende? É Sim. o meu aprendizado, é eu não vou me abandonar, eu não vou abandonar o projeto, porque ele é a minha, é o que eu escolhi, é o que eu planejei, porque quando a missão já é planejamento.
né? Então, esse vazio, esse medo não tem nada a ver com o outro. Então, quando a gente traz isso, é evolutivo, é um degrau. Não é algo que tenha que ser tratado, resolvido. É um processo Sim, de amor próprio e de autovalorização e isso. de não abandono. Então, é um caminho de aprendizado. Não é alguém que vai com uma varinha de condão resolver. Não tem nenhum problema. É um aprendizado, é um caminho. E aí eu fui me trabalhando, gostando de mim, do jeito que eu sou, me aprendendo, a não gostar, inclusive, de umas coisas que eu não acho muito bonita em mim. Mas não é muito bonita porque foi se criado um padrão e eu acreditei no padrão. Então não é que não é muito bonita. Eu é que tô na ilusão do padrão. Entende o que eu tô falando? A ilusão tá em mim, em todo mundo. E Mas aí, sobre isso, pode falar, desculpa. você entrou nessa questão de, às vezes, as pessoas encontram coisas que não são tão bonitas dentro delas. E tem uma dúvida que eu sempre entro, né? Eu adoro os assuntos, eu entendo tudo, mas sempre fica essa pontinha de que, assim, por exemplo, esse padrão que você falou seria talvez social, Pode ser. que a gente tem que se adequar. Só que, assim, tem coisas que são mais da moral, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela é, por exemplo, abusa de crianças e tal, ela tem aquilo dentro dela, e então o que que ela deve fazer? Ela deve se aceitar do jeito que é? Não, né? Eu acho Ela, que não, acho não, ela deve se aceitar, mas no sentido de que o que é que existe em mim que me falta? Não é aceitar ela fazendo aquilo. Lembra que eu falo sempre que toda vez que existe um agente. Quando eu preciso de um agente externo, qualquer que seja, para resolver um problema interno, a gente olha para isso como a droga, a bebida, no exemplo aí que eu venho trazendo sempre, por conta da minha história. Então, eu precisava de um agente externo para resolver uma questão interna, que cai na mesma tá? situação. É a mesma. É tudo a Não tinha me mesma. ligado A disso. questão é interna. Só Uhum. que a pessoa ela tem que se aceitar e lidar com o quê? Com a abstinência dela. Outro dia eu falei isso para uma moça aqui, de novo. Tudo é dependência. Se eu preciso do outro para gerar um prazer em mim, onde é que está o problema? É. É em Então mim ela que eu não não deve se consigo aceitar. gerar prazer A, em a mim atitude mesma. de buscar aquilo tá errada, né? Mas Eu sou uma merda que não consigo gerar prazer nem em mim. Não está no outro. Só que, claro, está ficando doente. Por quê? Porque criou uma ilusão. Olha a ilusão. De que o mundo precisa me dar prazer porque eu mereço, porque eu sou foda, porque eu sou incrível. E isso foi construído hipnoticamente, às vezes, em outras encarnações. E ela tá nessa bola aí, ó. Acreditando que é sensacional. Porque se você pegar uma mente dessa, começa. Se você for esmiuçando o espírito dessa pessoa, em alguns casos é ruim mesmo. Verdade. Porque existe. É assim que é. O mal é real. O mal existe. O medo não. O medo não é real, mas o mal é. Mas não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. E se ele tá aí é porque ele ainda cumpre com alguma função. Separar o joio do trigo. é, Existindo o bem e existindo o mal, quem sou eu? Quem sou eu? Então, se você for aprofundando, é que aqui é muito complexo para a gente falar disso, mas se você for aprofundando, 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 no final das contas, o mal ele se acha, mas ele serve a um propósito maior. Ainda realmente. assim, ele está sob Ainda tá Deus. nos planos Ele do todo, né? está, ele está no plano do todo. Ele está servindo a um bem maior. Mas eu não estou justificando o que tudo acontece aqui é separando essas camadas, entendeu? Entendi. Existindo isso e isso, quem sou eu nesse caminho? Ah, mas existe uma dor, disso eu não duvido. Né? Dessa pessoa que, por exemplo, abuse de criança ou de adulto, ou do que quer que seja. Mas o que eu quero dizer é, existe uma condição interna de dependência.
do que quer que seja. Então, outro dia eu falei para uma moça aqui, não sei se você estava, mas eu acho sempre interessante a gente falar disso, porque no final das contas é isso. Ninguém é dependente da cocaína. A cocaína, ela gera liberação de neurotransmissor e de hormônio que gera sensações. Sim. As pessoas são dependentes desses hormônios que geram sensações, entende? Então não porque esta, como qualquer coisa que relaxa, qualquer coisa. E eu não estou falando nem que é bem nem que é mal. Eu estou querendo dizer, não estou aqui para julgar, esse não é meu papel. Se eu tivesse vindo com essa função, eu seria juiz. Eu seria os senhores do tempo e do carmo da encarnação. Eu sou só uma pessoa que está aqui tentando observar todas as coisas. Então, assim, a pessoa a dependência é de qualquer coisa que gere esta liberação hormonal que traga essa sensação. Então, ela é dependente da sensação, dos hormônios. Por acaso é essa droga que gera. Tanto é que quem gosta de uma droga, às vezes não gosta de outra, porque geram outro tipo de sensação. Uma deixa Uhum. acelerada, outra deixa relaxada. Então, cada um tem dependência de uma substância. Por quê? Porque não consegue gerar relaxamento ou impulso suficiente por si só. Prazer Entendi. suficiente por si só. Aí a gente vai lá e fala, droga é uma porcaria. De fato é? É. Porque gera muito conflito, gera muito um processo de destruição. Claro que em escala grande ou pequena. A bebida em grande escala é uma merda e a bebida em pouca escala as pessoas se divertem. Tá tudo bem, não acaba com a vida delas. Quem é que tem que saber disso? As pessoas. Para mim, ela não serve. Porque eu tenho a gula como a gula ela é importante na minha vida. O pecado da gula é um instinto, não só um pecado. Só que por isso que eu consigo fazer todo dia programa, porque eu tenho gula. Uma pessoa que não tem, não faz. Não faz, né? Eu crio isso, crio aquilo, crio outro projeto, tem 500 coisas inventadas na minha cabeça. Só que se eu não tomar cuidado, eu fico doida com as coisas que eu invento. Só que quando eu vou enveredar para o outro caminho, eu bebo uma, duas, 10, 500, 50 cerveja, entendeu? Porque eu gosto de desdobrar o que eu consigo com a espiritualidade. Então, ela está em mim. Como é que eu vou conduzir isso? É um caminho meu. Não é para o meu marido. Ele toma uma tacinha de vinho e ele curte. E aí ele fala, tá só. Porque ele bebe pelo sabor. Eu bebo pela sensação de estar desdobrada. Quem tem que me conhecer sou eu. A bebida tá aí. É o que eu tô falando. O mal e o bem estão aí. Quem tem que saber de mim sou eu. Então, esse processo, quando a gente tira a questão da bebida e traz para as questões do abuso ou de relacionamentos abusivos, qualquer coisa. Ah, mas eu não consigo ficar sem ele. Dói. Lide com a sua abstinência. Igual você enfia o dedo na cara do drogado e fala para ele lidar com a dele. Do irmão, do primo, não é assim? Cada um tem a sua dor. E é difícil sair da dependência muito mais, porque ela também já é química. Tá, mas a pessoa ficou 1 ano sem usar droga, 10 anos sem usar droga, ou sem beber, ou sem fumar, quimicamente falando, já limpou. Então, e aí ela volta, a dependência é só química? Ou é da sensação? Entende? Porque a química já limpou. Então, o que eu quero dizer é muito fácil a gente apontar para o do outro sem olhar para os nossos. E isso não ajuda em nada, nem o outro, nem a nós mesmos. Então, se você não consegue lidar, por exemplo, você não, né? Alguém que com o outro que foi embora, lide com a sua abstinência hormonal de gerar prazer em si mesmo, ao invés de ficar dependendo do prazer do outro. Ai, mas dói. Dói para quando tá passando, qualquer um que tá passando pela crise de abstinência. É isso que a gente não para e pensa, porque o vazio é interno. E aí a pergunta é: você tem fome de quê? Entende? Sempre é de uma sensação, é um vazio, é um medo. Então, medo do quê? De tal coisa. Tá, e como é que você vai então fazer para não ter medo de tal coisa? Foi feita uma pesquisa que diz que o maior medo, tem vários medos,
Mas dentre todos os medos, medo da morte, medo de não ter dinheiro, né? De sustentar sua família, de não ter grana, de perder o emprego, enfim, não ter grana, medo de perder uma pessoa que você ama, vários medos. E aí o principal ficou, os dois principais, medo de não ter dinheiro e medo da morte, né? E aí o que eu quero dizer? Quando você não tem dinheiro, automaticamente você não. A sensação, a ilusão que a gente tem, ou não ilusão, em muitos casos é real, é que eu não vou ter comida. Em última instância, é medo de perder tudo e acabar não tendo comida. Se eu não tiver comida, eu morro. Então, no Morre. final, o medo é da morte, entendeu? É o medo do Entendi. vazio, é o Resume medo do isso. não ter, tá? Então, em última instância, é o medo da morte. E por que que a gente tem medo da morte? Porque a gente não sabe lidar com ela, porque a gente não quis olhar para o mundo espiritual. É um medo do desconhecido, né? Quando você conhece, deixa de ter medo. Tem que tomar cuidado para não achar que lá é melhor que aqui, inclusive. É, Né? E entender que se eu tô aqui é porque aqui eu tinha que estar. Senão não tava. Porque não caiu uma folha da árvore se Deus não quisesse. Se eu tô aqui, é aqui que eu tinha que estar. Exatamente aqui. Então, todas essas variações é, são muito importantes para a nossa vida. É esse autoconhecimento. Né? Então, essa verdade, essa ilusão que a gente vai criando, e aí, só para te ajudar um pouco mais, por causa de uma coisa que você trouxe aí, é que assim, as pessoas têm. Então, eu entendo, é legal você ter a ferramenta sim, mas isso não impede que você faça o que for mais confortável, mais gostoso para você, enfim, bons textos, vídeos ou slides de reflexão sua, né? Do Iago é autoral, você precisa trazer daí, não ficar copiando os outros. Você uhum. entende? Não é que não, claro que o pensamento pode ser compartilhado, mas coloca o espírito do Iago nisso, é isso que eu quero dizer. Coloca, entra, escreve o seu texto, né? E aí vai assinando e vai colocando por exemplo, você manda para seu amigo não falar, você podia conversar com aquela tal pessoa? Aquela pessoa, ela não está enxergando. Se você falar com ela direto, ela não vai ver, ela nem sabe que ela tem um problema, muito menos que esse problema existe solução. Ela não sabe disso. Aí, conforme você vai falando, por escrita ou por vídeo, como você se sente mais confortável, você vai falando, as pessoas naturalmente vão percebendo, falam, olha, isso aqui podia funcionar para fulana. Aí, sabe o que ela faz? Ela solta assim. E aí a pessoa percebe, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Será que é isso que está acontecendo comigo? Aí ela vai se abrindo. E aí ela pode te procurar. É isso mesmo. Entendeu? Não é Não, eu que assim, tenho que ó, procurar as pessoas, nem enquanto terapeuta, né, que for. porque não funciona. Não é que tem um erro em procurar. É assim, olha, se você tem bloqueios energéticos e você quer uma. Isso já tá aqui meu WhatsApp. A pessoa não sabe que bloqueio ela nem sabe disso. Entende o que eu tô falando? Sim. Você tem que ir galgando todo um caminho, né, assim, Um caminho para ela se perceber, para ela perceber que ela precisa. exatamente. Ela nunca vai imaginar que ela não tem dinheiro porque ela não trabalha o campo energético e espiritual dela do valor. Nunca. Se você falar para ela, você não se valoriza, ela vai falar, merda, não tem problema com isso. Você tem que tratar espiritualmente. Ela vai falar, que tratar espiritualmente? Eu não tenho dinheiro? Ela não entende. Faz a E é conexão de por uma vez com a conta outra. disso que ela não tem dinheiro. Ela não sabe. Ela não aprendeu isso. Nossa, a sociedade não se acostumou a falar disso. Verdade. Aí você começa a falar uma coisa, mas nossa. Aí ela vai se percebendo, às vezes demora anos. E tá tudo bem também. E aí a gente É, vai indo, aí manda o texto para esse textinho vai girando. É assim, devagarzinho as coisas vêm. Mas aí você começou a colocar na prática. E assim, mas eu fiz um texto. Não aconteceu nada. Gente, não é um milhão de textos. Milhares, centenas, trilhões. Eu não faço um vídeo. Eu faço todos os dias. Eu tô aqui há mais de 5 anos. Todo dia. Sai 3 vídeos por dia. Não. Aí eu já fiz 5 vídeos e não aconteceu nada.
vai acontecer quando tiver que acontecer, né? Porque a coisa é o que eu falei, é pôr a energia, pôr a disciplina, é sair da ilusão. Ah, porque eu pus Ah, 4 vídeos sensacionais. Sensacionais. Eu tô falando porque eu também já vivi isso. Só quem curtia era minha mãe, minhas tias, meus amigos. Aí, de repente, a coisa vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E assim, a gente nunca sabe o momento em que a energia vai fazer. Então, por isso que é importante fazer o que a gente gosta. E não só fazer pelo movimento. Entendeu? uhum. Então, faça. Vai produzindo, vai trazendo tudo que tem aí na sua mente para a matéria, vai fazendo sei lá, um livro. Nesses textos podem saindo reflexões muito legais, eles podem vir em forma de história, ele pode vir em forma de quadrinho, ele pode vir em forma de pintura, ele vai vindo, não importa, cada um do seu jeito. Ele pode vir em forma de vídeo, ele pode vir em forma de historinha, ele pode vir em forma de reflexões profundas, cada um vai ter a sua habilidade, Verdade. O né? E importante é cada um saber encaminhar isso, né? E não ficar guardando sempre só pra si, achando que. sim, porque um dia vai explodir. Esse um dia é a ilusão. Não, e é como você disse, que a gente acaba às vezes ficando na vaidade, ah, é porque eu sou o máximo, porque eu sei disso e daquilo, e as pessoas não sabem, e eu nem vou falar porque elas não vão entender, né? É, Cai na vaidade. cai na vaidade. Né? Então, se elas não vão entender, a gente que precisa arranjar um jeito de simplificar o jeito de falar. O problema não é dela, Exatamente. sou eu. Sempre tá aqui o problema. Ah, mas eu falo, ela não entende. Aprende um jeito, descobre aí dentro da sua cachola um jeito de falar de uma maneira mais simples. Estou Incrível, né? falando para Senão você porque eu estou falando para um monte de gente. senão Entendeu? nenhum dos seres de luz que vieram trazer mensagens não teriam vindo, né? É, Jesus veio e contou tudo em historinha. Ó, achou um jeito fácil. Faz 2.000 anos que nós estamos repetindo as historinhas. O povo ainda não entendeu. Não entendeu. Nem por isso ele deixou de falar. É disso que eu tô falando. É, Muitos entenderam, claro que muitos entenderam, mas muitos ainda não. Ele simplesmente fez o plantio, né? Então, assim, porque senão eu falo, eu não vou falar porque ninguém vai entender. E aí, de novo, eu fiz o quê? Coloquei a culpa no outro, para não fazer o que tinha que ser feito. e eu sou o máximo, né? É, cai É, nessa. então a gente faz isso, mas é natural, e por isso a gente vai quebrando a cabeça, vai batendo com a cara na porta, até que a coisa a gente vai aprendendo, a coisa vai indo, é um caminho, o caminho se faz caminhando, Uhum. né? Só Tá para bom? finalizar, né, que já tá dando horário, só queria agradecer, porque assim, eu acompanho todos os dias, né, essa live diária Que e sempre legal. tá condizente com os assuntos que eu tô em reflexão Pensando. comigo. Então eu abro a live e tá ali para mim, você esclarecendo tudo, já me faz entrar mais profundo nessas questões. Que Então legal. hoje também não foi diferente, né? Que Agregou bom. muito e como sempre agrega. Então, muita Que bom. satisfação de ter falado contigo e na Eu que próxima turma, agradeço. eu tô aí junto com o pessoal aí. Que legal, que legal. Então é isso. Eu que agradeço, Iago, e boa sorte. Põe essa criatividade para rodar, que tá cheia de criatividade aí. É a própria manifestação do espírito, é a manifestação. Deixa ela acontecer. Em quadro, em esporte, o que quer que seja. Põe ela para fora, tá bom? Tá bom. Dá sempre a moral da história. Às vezes, depois de um grande jogo, dá para ter uma grande moral da história. Às vezes, uma partida de um esporte tem uma moral da história e que sensacional. Sempre tem, porque tem uma história que aconteceu no meio do negócio. Tá bom? Tá bom. Beijo, Iago. Até Tchau, até mais. Tchau, tchau. Beijo. beijo. Vitória da conquista. É nóis.